Olá a todos e a todas, estamos participando do segundo Congresso de Psicologia Brasileira e vamos falar um pouco sobre o trabalho intitulado Os Impactos do Sistema Capitalista sob o olhar da historicidade da atração cultural Boi Novo Fazendinha, que tem como autoras Mariana Costa dos Santos, Alessandra Araújo Bastos Santana e Jéssica Gabaglia de Oliveira. Na introdução, podemos falar que esse estudo objetiva compreender o impacto do sistema capitalista no sujeito, na sociedade e no ambiente. Assim sendo, busca identificar o lugar do sofrimento na sociedade contemporânea, mais especificamente em povos tradicionais, que os integra. Povos tradicionais, segundo Santilli 2005, são grupos humanos que possuem uma cultura diferenciada, que vivem minimamente em 3 gerações, reproduzindo seu estilo de vida na forma de subsistência e de sua sustentabilidade. O povo tradicional destaca-se, entre outros, como seus modos culturais, mediante reconhecimento próprio como tal e segundo suas peculiaridades, sua história e tradição. Dessa forma, a manifestação cultural Bumba Meu Boi, denominado Boi Novo Fazendinha, foi elegida para ter o devido aprofundamento em sua historicidade, por fazer parte da identidade coletiva da comunidade fazendinha, no bairro de Ilha Grande de Santa Isabel, localizado na cidade de Parnaíba do Piauí. E a gente ressalta a seleção desse recorte de território com base na história bastante conhecida e propagada do Boi Novo Fazendinha. Apenas de título, eles tiveram 6 no Festival de Festa Junina São João da Parnaíba. Segundo o relato de alguns integrantes dessa manifestação, e como podemos dar exemplo do próprio senhor Acrísio, que é um dos integrantes mais antigos dessa manifestação, e também um dos presidentes, ele conta que essa manifestação mobilizava toda uma comunidade no sentido de apoio, no sentido de ajuda, no sentido de acompanhamento nas confecções das indumentárias e tudo mais. A gente traz como método para a construção dessa pesquisa a revisão bibliográfica, aliás, a revisão de literatura, que se refere à pesquisa bibliográfica sobre os principais trabalhos científicos que já foram realizados sobre o tema escolhido e que são revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes. Nas visitas de campo foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e abertas. E como resultado e discussão, a gente traz que é necessário conhecer como funciona o desenvolvimento das burocracias do capitalismo para que se tome consciência do que a burguesia é capaz de fazer e que se possa ser feito a fuga dos meios. Pois, segundo Guattari e Ronick, só seguindo essa fuga da cultura capitalista que poderá ser concretizada uma produção de subjetividade que seja interessante para as sociedades ou grupos de diferentes categorias sociais, sejam minorias raciais, sexuais, culturais ou de qualquer outra ordem, possam ter um movimento de singularidade subjetiva e que não fiquem reféns do poder desse sistema. Nesse sentido, a ausência ou insuficiência de apoio econômico gera ainda uma relação de dependência, uma reprodução de questões sociopolíticas e que os interesses e necessidades do povo são realocados em segundo plano, em detrimento de interesses de gestão que parecem ser pautados na dissolução da cultura e a favor do lucro. Bom, o que a gente viu lá na comunidade, quando a gente adentrou a comunidade, foi o quê? Inicialmente, uma resistência dos próprios participantes do grupo em falar sobre tudo que aconteceu, sobre suas experiências. E após isso, eles falavam com uma certa, digamos, tristeza, um pouco de raiva. E depois disso, eles se permitiram falar mais profundamente sobre como eles amavam fazer aquilo, se reunir em comunidade
em que o povo trabalhava em todas as etapas, todo mundo junto, que quem participava diretamente é que produzia as indumentárias, que elaborava as músicas, que produzia as roupas, as coreografias, a dança. E o tema do ato que era feito, porque assim, todo ano eles tinham um tema das apresentações e tudo trabalhava em torno disso. As cores, a produção das vestimentas e das músicas, tudo era trabalhado em cima desse tema. E esse tema era escolhido de acordo com que a própria comunidade estava vivenciando naquele momento. E também é por isso que essa comunidade se involucrava tanto, porque eles estavam trabalhando em cima do que eles estavam vivenciando enquanto comunidade. Então, eram temas sempre que traziam as vivências cotidianas dessa comunidade. E toda a comunidade, desde crianças, jovens e adultos, e idosos também, como é exemplo de um dos próprios presidentes, o senhor Acrísio, estavam envolvidos com todas as etapas. E quando foi retirado o investimento que a prefeitura dava para compra de materiais, para fazer o boi, para comprar esses tecidos que eles mesmos costuravam, eles mesmos criavam os modelos. Quando foi arrancado esse capital deles, imediatamente foi arrancado deles a produção desse material subjetivo em comunidade, essa junção em comunidade. Então, eles pararam. Né? E o que a gente espera? A gente espera que o Boi Novo Fazendinha, assim como em seu alto, esteja apenas provisoriamente descansando, pois é algo notório que quem chegava na comunidade conversava com os participantes e comunidade em geral, que acompanhavam todos os ensaios e festividades em que o Boi Novo Fazendinha se fazia presente, o quanto ele era importante e fazia falta para todos na comunidade. Né? Então, a gente vê o quanto essa indústria cultural não é democrática e que, quando é retirado esse incentivo, pode culminar na perda dessa construção de identidade e perpetuação também dessa identidade de uma comunidade e de um movimento cultural. Obrigada a todos e a todas.